Ainda estou afastado, gurizada, ainda estou afastado e preparei esse videozinho para vocês, resolvendo alguns problemas. Pensei assim, pô, vou fazer resolvendo os problemas e falando de um outro, que é algumas outras forças que a gente não chegou a comentar em aula. Então, resolvendo exercícios. Isso aqui é resolvendo exercícios. Exercícios básicos, fáceis, é só para a gente ir pegando confiança junto, beleza? Então, olha só. Exercícios, leis de Newton. Pega o teu caderno, tu vai estar aí na sala de mídias agora, o professor que está me substituindo te levou para aí, tu vai pegar, tu vai, né, ir fazendo as suas anotações, vai pausando, vai anotando, vai pausando, vai anotando, beleza? Primeira lei é a lei da inércia, lembra? Primeira lei de Newton. Primeira lei de Newton é a lei da preguiça, lei da inércia. Um corpo parado tende a permanecer parado, até que uma força atue sobre ele. Um corpo em movimento uniforme tende a permanecer em movimento uniforme, até que uma força atue sobre ele. Aí isso, a força, ela gera aceleração, né? Aí a gente vem para esse segundo aqui, princípio fundamental da dinâmica, que nada mais é que uma fórmula, força igual a massa vezes aceleração. Lembrando que Isaac Newton não escreveu ela assim, tá? Lembrando que eu tenho que fazer a soma de todas as forças, sempre analisar todas as forças que estão atuando sobre alguma coisa, mas simplificadamente é isso. Força igual a massa vezes aceleração. Tá? Primeira lei, lei da inércia. Segunda lei é força igual a massa vezes aceleração. A soma das forças é igual a massa vezes aceleração. Professor, o que significa a soma das forças? Imagine um bloquinho aqui. Ok? Vamos desenhar as forças que tem nele. Tem a força peso para baixo. Já vou falar de outra força que tem para cima, que a gente já vai lembrar dela agora, que acho que vocês não lembram. Aí tem alguém empurrando. Eu pego uma mãozinha aqui, ó, e empurro para lá. Então tem uma força F para cá. Aí vamos supor que tem uma cordinha atada aqui e alguém puxa para cá. Tem uma força F2 para cá. Eu tenho que somar todas as forças, aí vai dar uma força inteirona. Essa força inteirona é igual a massa vezes a aceleração. Eu sempre somo todas as forças. Ih, professor, ficou estranho. Nós vamos fazer um exercício agora que vocês vão ver como é que é. Fechou? E a última, que é o nosso foguete, ação e reação. Toda força de ação gera uma força de reação. De novo, toda força de ação gera uma força de reação. Ela tem a mesma direção, só que ela tem sentido contrário. E ela tem a mesma intensidade. Então, por exemplo, se eu tenho uma força contra essa parede de ação valendo 20 newtons, tem uma força de reação contra na mesma direção, sentido contrário, também vale 20 newtons, na mesma intensidade. Ação e reação, como é que eu enuncio a lei? Toda força de ação, nota aí, toda força de ação gera uma força de reação com mesma direção, mesma intensidade, mesmo módulo do vetor, mesma intensidade, mas sentidos opostos. Sentidos opostos. Beleza? As três leis de Newton revisadas, leiam no livro do Sass, né? Leiam o livro que vocês quiserem. O cinto de segurança é um item indispensável quando se trata de segurança em um veículo, né, em movimento. Seu uso é obrigatório no Brasil está relacionado com a primeira lei de Newton. Qual é a primeira lei de Newton? Leem aí, um minutinho vocês lerem aí. Quer pausa o vídeo? Pausou? Deu? Viu? A inércia de um objeto... Não, nada a ver. Não. Um corpo permanece em movimento apenas quando houver força atuando. Não. Oh. Não, um corpo pode permanecer em movimento uniforme, nada a ver. Quando a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, esse corpo somente pode estar em repouso? Não. Ou em movimento retilíneo uniforme. E a gente não fala do retilíneo, né? Pode ser qualquer movimento uniforme. A primeira lei de Newton diz que um corpo tende a permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando a resultante das forças que atuam sobre ele é nula, é zero. Então, se a força é zero, sabia que esse símbolo aqui, gurizada, de matemática,
significa somatório. Somatório. Então, tipo, somatório de As, somatório de letras B. Aqui, ó. Somatório das forças é igual a zero. Ou seja, tudo que a força somou deu zero, não tem força, deu zero. Então, ou o objeto está parado, ou ele está em movimento. Só que em movimento, isso, sem aceleração. Ele está em movimento sem aceleração. A força gera aceleração. Então, letra E aqui. Marca a letra E. Fechou? Tinha marcado isso aí? Alguém já tinha feito isso aí? Terceira lei de Newton. Gente, terceira lei de Newton, ação e reação, nunca acontece no mesmo corpo, é sempre em corpos diferentes. O cavalo puxa a carroça. Essa é a força de ação. O cavalo puxa a carroça. Onde é que está a reação? A carroça puxando o cavalo. É sempre no outro corpo, não é nunca no mesmo corpo. Então a força de ação e reação, elas têm a mesma direção, sentido contrário, mesma intensidade, só que nunca atua no mesmo corpo. É sempre em corpos diferentes. Olha aqui, uma pessoa pressiona com a mão o centro de um livro que está apoiado sobre uma mesa, aplicando sobre o livro uma força F vertical que aponta para baixo. Aqui, ó. F vertical que aponta para baixo. A força de reação, ó, a reação dessa força que aponta para baixo, mão no livro. A força de ação que corresponde a F aplicada sobre o livro. Mão aplica uma força sobre o livro. Sobre o livro. A reação está onde? O livro sobre a mão. Ao contrário. Então vamos procurar onde diz. Para cima está aplicada na mão. Tá aqui, ó. Entendeu? É isso. Ah, mas tem a da mesa também. A força do livro sobre a mesa, aperta aqui, é a normal. É a normal sobre o livro. Oh, falei nela. Lembram o que é a força normal? Vocês sabem o que é força normal? Força normal. Vocês estão sentados na cadeira, nosso bumbum está sentado na cadeira, e a cadeira pressiona a gente para cima. Quando a gente está de pé, a gente não está sentado, a gente está de pé. A gente sente que o chão pressiona os nossos pés embaixo para cima. Pressiona. Quando tu te encosta a mão na parede, tu sente a parede pressionando a tua mão. Um objeto, quando ele está no ar, solto no ar, uma pessoa em queda livre, pulando de paraquedas, não tem força normal ali. A força normal é uma força de contato com as coisas, com as superfícies. Um computador está em cima da mesa. A força peso da Terra está puxando o computador para baixo. Sempre, né? E esse contato da mesa com o computador aqui, ó, esse contato da mesa com o computador, como é que se chama? Empurra o computador para cima, por isso que ele não cai. O nome dessa força é força normal. Força normal. Então, qualquer coisa que está encostada em alguma coisa tem uma força contrária empurrando para cima. É a força normal. Força normal no computador. Se eu colocar um objeto qualquer aqui, o que ele vai ter? Força peso para baixo e a força normal para cima e o peso para baixo. Peso numericamente é igual a normal. Numericamente, mas eles não são uma resposta da outra. Por exemplo, professor, um objeto de 2 quilos. Qual é o peso dele? O peso dele vale 2 vezes a gravidade, que vale 10, 20 newtons. Se eu botar esse objeto aqui em cima dessa mesa aqui, assim, desse jeito, tá? Não é em outra configuração, é nessa configuração aqui. Não está inclinado nem nada, é nessa configuração. Nesse caso aqui, eu tenho 2 kg para baixo, 20 newtons para baixo de peso, ele tem 2 kg, e a normal para cima vale quanto? 20 newtons para cima também. A normal e o peso nesse caso, numericamente elas são iguais. Só que ela não é, gente, não é a força, a reação da outra. Peso e normal, ó, peso e normal não são pares de ação e reação. Por mais que a gente confunda e parece que são,
elas são perfeitinhas, uma é ao contrário da outra, né? Igualzinha ação e reação. Elas não são, olha só. A força peso aponta para baixo. A resposta da força peso está lá no centro da Terra apontando contra o objeto. A força normal é a força de contato aqui, ó, a força de contato da mesa com o objeto. O contato está empurrando o objeto para cima. E aonde que está a resposta dessa aqui? Essa aqui é a ação. Onde que está a reação dela? Está na própria, ao contrário aqui, ó. Se é a mesa empurrando o objeto, é o objeto empurrando a mesa também, em contato com a mesa. Ah, e aqui o peso. O peso é a ação. Isso. Quem está a reação do peso? A reação do peso está lá no centro da Terra. Então, a peso e normal, apesar de estarem bonitinhas assim uma contra a outra, parecer ação e reação, elas não são pares de ação e reação. Mas elas têm valores iguais, como eu estou falando aqui. Tá? Vamos fazer um exemplo daquele que eu disse do somatório. Lembra que eu falei para vocês? Ah, o que será que é somar todas as forças? Somar todas as forças é isso aqui. Ó. Eu tenho duas forças, uma F1 que vale 5 newtons, uma F2 que vale 12 newtons para cá para cima. Ah, mas eu tenho duas forças. Ah, olha aqui que parece. Duas forças em cima de um objeto. E aí diz assim, ó, determine em cada caso, a gente só tem um caso aqui, a aceleração da partícula. Força igual a massa vezes aceleração. Tá? Força igual a massa. Massa é de 2 kg vezes a aceleração, gurizada. Eu precisava saber quem é esse cara aqui, não precisava. O senhor tem, professor? É 12? Não. É 5? Não. 12 é a força para cima. 5 é a F1, força para direita. Eu tenho que usar uma força aqui. A soma das duas, né? E se tu olhar aqui, ó, lembra lá que a gente fez em aula? Uma com a outra, parece o Pitágoras, né? Onde esse cara aqui é a hipotenusa. A força resultante aqui, ó, é a minha hipotenusa. Lembra? A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é a minha hipotenusa, que é a força resultante. Força resultante ao quadrado é igual a um cateto, que vale 5, e o outro, que é esse aqui, ó. Tu pode pegar isso aqui e transportar ele para cá, ó. Vale 12, então. 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Força resultante é igual a 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 100 e... não é 144, 100 e... Ah, pode rir de mim. Eu não lembro. Azar. Não lembro mesmo. 144? Ih, 144. Pode voltar o vídeo aí, ó. Eu falei no exato momento que antes de apertar ainda. Eu lembrei. 144 mais 25. Então vamos lá. FR ao quadrado é igual a 144 mais 25. Deu quanto? 169. Não é isso? Estou rateando? Acho que não, né? E o quadrado, ele pula para o outro lado, vira uma. Isso. Raiz de 169. Quanto que é a raiz de 169? Agora esquece. Será que tem uma raizinha fácil? 13? Raiz quadrada. 13! Ah, pode ver aí, ó. Ah, louco. 13 newtons. A força somou 12. Com 5 para cá, veio uma para o meio. Quanto que vale essa para o meio? A gente acabou de descobrir. 13 newtons. Qual é a que a gente usa aqui? Lembra como é que eu falei para vocês? É um somatório das forças. Não é uma nem outra. É a que soma das duas. Ou seja, é a resultante. 13 igual a 2 vezes A. 2 está multiplicando, passa dividindo. A é igual a 13 divididos por 2. Quanto que vale a aceleração? 6,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a unidade de aceleração na SI, metro por segundo ao quadrado. 6,5 metros por segundo ao quadrado. Vocês viram? Eu só botei na forma. O 2 kg no 2 é massa, passou dividindo. Esse valor que a gente achou aqui. Bom, não tem nada muito difícil aqui não, tá? Força de atrito. Vocês sabem o que é força de atrito? Força de atrito tem dois tipos, tá?
de atrito dinâmico e cinemática. Quando você está empurrando um objeto, tá? Então imagina vocês. Vamos apagar. Imagina vocês empurrando um objeto aqui. Eu fiz o bonequinho aqui, ó. Tentando empurrar um bloco pesado, assim, tá fazendo uma força com os pés aqui, né? Empurrando, tentando empurrar o bloco para lá. Tentando empurrar, tirar do lugar. Ele está parado ainda. Esse primeiro instante que ele está parado, está tentando vencer um atrito que tu chama de estático, de dinâmico. Né? É estático, na real, o pessoal chama de estático, né? Atrito estático, atrito dinâmico. Por quê? Ele está parado. Está parado. Ele está parado, ele não se mexe, velho, ele não sai daqui. Ai, ai, ai. E tu está vencendo o atrito que chama de estático. O atrito estático, Mi, E. Eu vou usar a letra Mi, o nome dessa letra é Mi, Mi. Não é um U. Linha do caderno. Isso é um U. Isso é um U, ó. U. Como é que é o Mi? Tem uma perninha comprida e a outra não. Tem uma perninha comprida e a outra não. Entenderam fazer o Mi? Esse é o Mi, tá? Eu acho que o pessoal não chama de atrito dinâmico, acho que chama de atrito estático só, tá? Acho que eu devo estar rateando. Acho que é só atrito estático. O MIE é o atrito estático. Esse atrito para tirar o troço do lugar, ele está parado. Então assim, ó, pô, tô com a minha garrafa aqui, ó. Ela está parada. Quem é que está ganhando? Ó? Eu estou apertando, ela não está saindo do lugar. O atrito dela com o chão. Esse atrito que deixa ela parada é o atrito estático. Aí quando eu começo a mexer ela, chega até a fazer um barulhinho, ó. Ó, viu? Aí quando tu está mexendo, aquele atrito que acontece quando o objeto, aí sim, ele já está deslizando, aí o objeto já está deslizando, ele já tem uma velocidade, tá? Esse objeto já está deslizando no chão e tu segue empurrando ele com uma força F aqui, tá? Aí ele já está até fazendo ele está em movimento aqui. Como é que é o nome desse atrito? Esse atrito é o atrito cinético. Esse é o atrito cinético, o que já está em movimento. Então, quando eu vou empurrar uma coisa e ele ainda não começou a se mexer, eu chamo de atrito estático. Quando ele começou a se mexer, aí eu já chamo de atrito cinético. Ele está em movimento, ele está se mexendo, está raspando. Né? Aí aqui eu vou chamar de Mi-C. Por quê? Mi, a letrinha para falar do coeficiente de atrito. Mi é coeficiente de atrito. O que é isso, professor? Um número que vai te dizer, cara, se o atrito é grande ou alto dentro de duas superfícies. E o coeficiente cinético ele vai ser um valor de atrito, um coeficiente mesmo, dimensional, sobre duas superfícies. Então, pô, eu vou raspar a borracha do meu sapato com o tapete do tecido tal ali, que é de algodão, sei lá do que é, o tapete. Então, ó, tu tá raspando uma superfície com a outra. Existe um coeficiente de atrito desses dois, tá? Então, entendeu? Existe, é um coeficiente, é um valor que te diz como é que é o atrito entre uma superfície e outra. Entre o solado do tênis e a madeira, entre o solado do tênis e o piso liso. Sei lá, cara, entendeu? Vários assim. Então, como é que eu calculo a força de atrito? Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente. Força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente. Professor, o que é normal? A normal é igual ao peso numericamente, se eu estou falando de algo horizontal. Eu estou falando de 5 quilos, professor. 5 quilos em cima de uma mesa? Qual é o peso desses 5 quilos? O peso é 50 newtons, porque é vezes 10 da gravidade, lembra? E quanto que é a normal? 50 newtons.
Peso e normal é a mesma coisa. E valor numericamente quando elas estão horizontalmente falando. Assim, né? Direitinho, analisando. Isso é anormal. Anormal é igual ao peso numericamente, tá? Força de atrito igual a normal vezes o Mi. Vamos fazer uma aplicação? Calcule a força resultante e a aceleração em um bloco de 6 quilos empurrado por uma força de 50 newtons em um piso com coeficiente de atrito cinético igual a 0,5. Então, um bloco, tá aqui, ele tem um peso. Qual é o peso? Vale? Deixa eu ver aqui. Não vale 50. O bloco tem 6 quilos. Peso, vou escrever aqui que ali está na câmera. Peso. Massa vezes gravidade. Peso. Peso do objeto é tu pegar a massa dele, 6 quilos, vezes a gravidade que vale 10. 6 vezes 10, 60 newtons. Então, o peso dá 60. Então, tu já sabe que a normal para cima vale 60. Tem uma força empurrando para cá com 50 newtons. Diz aqui, ó, tem uma força empurrando para cá com 50. E aqui está raspando. Fazendo uma força para trás aqui. Força de atrito. O FET. O que é o FET? Ah, que legal, né? Pô, estiloso falar, né? FET. É a força de atrito. Força de atrito. FET. A força de atrito é igual a normal vezes o coeficiente de atrito. Força de atrito vai ser a normal, 60, vezes o Mi, que dá aqui, ó, coeficiente de atrito, 0,5. Que dá quanto? 60 vezes 0,5? Isso mesmo, 30, metade do valor, né? 30 newtons. Então a FET, a força de atrito, é 30 newtons. 60 para baixo com 60 para cima se anula, então aqui não vai fazer diferença nenhuma, mas eu tenho 50 para a direita e para a esquerda eu tenho 30. 50 para a direita, para a esquerda eu tenho 30, tenho 50 para a direita, para a esquerda eu tenho 30. Qual é a força resultante aqui, gente? Quem é que ganha? Tá, é esse aqui que ganha, mas quanto é que é? Força resultante? 20 newtons para a direita aqui, ó. 20 newtons para a direita. Direita aqui, ó. Fácil, né? 20 newtons para a direita. Agora, como é que era a fórmula para mim achar aceleração? Força igual a massa vezes aceleração. Mas não é uma força, né? Eu tenho que olhar o que sobrou das forças. A soma, o somatório das forças. Tinha 50 para a direita, 30 para a esquerda, sobrou 20. Então, quem é que vem aqui? É 50? 30? Não. Aqui é a soma das duas. É o que sobrou ali, ó. 20 igual. Massa, qual é a massa do objeto? 6 quilos. 6 quilos vezes a aceleração. Está multiplicando, passa dividindo. Então a aceleração vai ser 20 dividido por 6. Isso dá aproximadamente 3,33333, vamos botar 3,34 metros por segundo ao quadrado. Esse é um exercício que tu pode vir ver de novo, rever, dar uma voltadinha no vídeo e tal, fazer as suas anotações, procurar algum parecido. A gente vai fazer uma listinha separada da listinha do livro do SAS. O professor vai marcar várias listas depois aí. Acho que já ajudou, hein? Já ajudou. Vai fazer o que a partir de agora? Vai lá no livro do SAS e vai resolver alguns problemas, tá bom? A professora, o professor que está substituindo, vai dizer para vocês qual é a página, o que tem para fazer, qual do livro tem para fazer agora. Fechado? Combinado? Tentem fazer alguns lá que vocês vão ver que vai dar certo. Espero ter ajudado, gurizada. Logo estamos de volta e ó, um recado. Campeonato de foguete. Nós teríamos o primeiro dia de lançamento na quarta, será adiado para sexta o primeiro dia. Quarta-feira nós vamos usar, quarta-feira, aula de 4, eu estou de volta. E nós vamos usar inteiramente para confeccionar os últimos toques do foguete. Então cada grupo traz o seu foguete para a aula, aí eu vou ajudar ali, a gente rever, tá? Cada um, pum, deixa tudo pronto para o primeiro dia de lançamento na sexta-feira. Fechou? Espero ter ajudado aí, gurizada. Tudo de bom para vocês. Qualquer coisa, entre em contato.